Boa noite, estou com muita saudade de vocês, apesar de estarmos começando uma disciplina nova hoje, mas a gente já tem uma história aí das outras disciplinas, né? E projeto de ação na comunidade, como nós chamamos o PAC, ele é uma continuidade do projeto que vocês fizeram em metodologia. Então vamos relembrar o que a gente pensou, o que a gente planejou lá em metodologia da pesquisa, para vocês pensarem como é que isso vai ser elaborado, né? Então a disciplina do PAC vem para finalizar o projeto de vocês. Mas e daí? Como é que fica nesse momento de pandemia, né, de distanciamento social? Então, ao longo da exposição eu vou colocar para vocês como é que nós estamos pensando. Vamos ter algumas atividades sim, mas mais via remota. Então eu já vou passando para vocês aí o que nós podemos fazer nesse momento e o que vai ter que esperar para quando voltar às atividades, quando se puder ter acesso aos locais, né, que vocês pensaram em praticar, em realizar as atividades de vocês, né? Muitos pensaram em escolas, muitos queriam ir na casa dos idosos, muitos pensaram em praticar junto aos postos de saúde, então fazendo vacinação. Então nesse momento não tem como, né? Então vamos aguardar, é o que temos, né? Eu vou começar discutindo com vocês a ementa da disciplina para vocês entenderem o que é o projeto de ação na comunidade. Foi falado bastante disso lá atrás, vocês fazendo o projeto o tempo todo estavam falando no que seria o projeto de ação na comunidade, então lá vocês projetaram, pensaram uma ideia, uma ação que vocês pudessem executar na comunidade, né? Uma assistência de enfermagem, uma ação de prevenção, de promoção à saúde, e é nisso, né, que se baseia os projetos de vocês. Então, como agora chegou o momento da disciplina, projeto Nação na Comunidade, então vamos discutir a ementa, vamos discutir o plano de ensino, vamos discutir o cronograma, de acordo com o que for possível ir realizando, né, nesse momento que a gente não volta ainda com as aulas presenciais. Então a ementa da disciplina do PAC prevê a elaboração do relatório de estágio. Então vocês têm um projeto, vão realizar alguma ação na comunidade, cada ação, cada atividade que vocês forem lá na comunidade, vocês têm que fazer o relatório. Vocês vão começar dizendo o relatório desse dia que vocês forem lá. Por isso que eu trabalhava tanto e pedia tanto que vocês anotassem quando fosse fazer alguma atividade. Então, no dia 29 de maio foi realizado uma ação na escola com uma atividade de dança, né? Pensando lá nas meninas que previram essas atividades de dança como qualidade de vida, né? Como atividade física. Então, vão começar dizendo que no dia tal foi realizado tal ação e que essa ação se desenvolveu de maneira a contento, com quantos participantes, se teve boa participação, se teve empolgação da plateia, e vocês vão descrever a sensação de vocês em relação à percepção de vocês em relação a essa atividade. Isso em qualquer um dos grupos, o que puder realizar vai ter que ter relatório. Então eu estou falando isso, mas agora nós não vamos para a comunidade. Mas a hora que for tem que saber. No dia que for, é interessante se fazer o relatório, porque não se esquece os detalhes. Depois fica aquele relatório assim, no dia tal foi realizada tal atividade, acabou-se o assunto. Né? Então, se eu anotar, se eu observar e se eu já transcrever a minha atividade, ela vai ficar mais completa.
Então, quem já fez alguma atividade e ainda não elaborou o relatório de estágio, já está perdendo tempo. Elabore o relatório, coloque lá na parte do projeto que é resultados. Agora nós fizemos o projeto até materiais e métodos. Agora nós vamos para a parte dos resultados. Quer dizer, eu não jogo aquele projeto fora e começo outro. Aquilo é o meu, as minhas ações que eu ia realizar. Agora eu tenho que continuar aquele projeto, eu tenho que pôr os resultados, eu tenho que pôr o meu relatório final. Então, esse relatório tem que ter uma estrutura, tem que ter redação, tem que ter, se tiver citações, se vocês foram buscar alguma coisa para embasar o que vocês fizeram na literatura, ainda tem que constar, como já vinham fazendo, as citações, as referências, as fontes, de que autor foi tirado, de que quem disse isso, a gente nunca pode esquecer de citar. E a supervisão de atividades, então, é da minha parte de ir com vocês nesses locais previstos, Não vou em todas as atividades, mas pelo menos uma atividade, lembra que a gente combinou de que eu faria a supervisão. E daí a apresentação dos relatórios. Quando vão apresentar? Na pré-banca e na banca, Então, quem já fez alguma atividade e não fez relatório, por favor, vamos lembrar disso, vamos sentar, vamos relatar e podem me mandar que eu já corrijo, já faço correção, mando de volta. Então, a ementa é basicamente trabalhar os relatórios que se estão fazendo a redação do resumo que ainda falta, do trabalho, da conclusão que ainda falta. Então as partezinhas que faltam nós vamos fazer nessas nossas aulas de PAC. Por que está previsto tantas horas de PAC? Porque nessas aulas nós vamos construindo o que falta de relatório, o que falta de resumo, o que falta de formatação do trabalho. Ainda falta referência, ainda tem autor que está no texto, não está lá nas referências. Ainda essas partes são momentos que vocês vão construir. E as atividades nesse momento parada, não tem como eu dizer para vocês que vocês vão para a comunidade, que vocês vão para campo realizar as tarefas. Não tem escola funcionando. As casas de idosos estão proibidas de receber visita, porque nós seríamos fonte de contaminação para eles, Tá levando vírus, disseminando. Então, nesse momento, sem chance. Conversei com o Serginho, ele também entende e a gente chegou à conclusão que era essa a atitude a tomar nesse momento, a ter essa primeira aula para colocar para vocês, até para diminuir a ansiedade, até minha, porque como é que fica esse cumprimento dessas atividades de vocês e conversar. E nesse primeiro momento vocês vão resgatar o projeto de vocês, conversar entre a equipe e me mandar até quarta-feira. A nossa aula hoje segunda, até quarta vocês vão me mandar o trabalho corrigido. Por que até quarta? Porque eu tenho que lançar uma primeira nota, e essa primeira nota vai ser do trabalho que vocês já têm. Eu vou ler novamente, eu vou ver se vocês fizeram as correções que eu sugeri lá o ano passado, a última vez, no começo do ano, até vocês me mandaram, eu corrigi, devolvi. Então vejam lá como é que tá, me mandem que já vai ser lançada uma nota. Então até o dia 1º vocês me mandam, eu vou lançar a nota dia 2, então não se esqueçam disso, e é uma nota bem importante. Essa primeira correção então vale 50 pontos, Aí vocês, eu já passo para vocês aí o cronograma, como é que fica da pontuação, da avaliação de vocês. Deixa eu só vir aqui para colocar então isso. Então já coloquei para vocês a ementa, ela versa sobre elaborar o relatório
estruturar a redação do trabalho, a formatação, as citações e as referências. Não pode ficar um autor sem que você... um parágrafo que não tem autor. E não pode ficar um parágrafo como autor que esse autor não esteja lá no final nas referências. E a supervisão das atividades, então, à medida quando voltarmos, né? E a apresentação do relatório final, isso vai ficando ainda mais para frente, que nós vamos marcar uma pré-banca, né, dentro da sala de aula com vocês, e uma banca, então, no finalzinho, então, do curso de vocês. Dia 29, então, hoje, a primeira aula só para passar um cronograma, então, como é que eu fiz o plano de ensino, a apresentação do plano de ensino dessa disciplina, a elaboração de um cronograma de atividade e de ação na comunidade. Nesse momento ainda vai ter que esperar, quando nós tivermos alguma definição de volta das aulas presenciais, daí nós vamos ter novamente marcar uma aula de PAC e a gente vai fazer essa elaboração do cronograma junto com vocês. E a correção, então, do projeto em andamento, que vale 50 pontos, já é até quarta-feira, que é dia 1º. Dia 2 eu vou lançar, então, a nota para vocês. Alguém do grupo se responsabiliza de resgatar o trabalho, conversa entre vocês, vê o que faltava e me mandem o trabalho, porque se uma equipe deixar de mandar o trabalho, é a equipe inteira que vai ficar sem a primeira nota. Orientação do preenchimento da folha ponto, isso eu já falei e orientei isso o ano passado, quando nós trabalhamos na metodologia e vocês fizeram o projeto, que vocês tinham que ter uma folha ponto. Então, se vocês forem fazer alguma atividade, peguem lá a folha ponto no Xerox, porque cada atividade de vocês tem que ter hora de entrada, hora de saída, porque lá no final, na banca, vocês apresentam o trabalho e me entregam a folha ponto com todas as horas cumpridas, né? E devidamente anotada nessa folha ponto e assinada pelo local que vocês foram desenvolver a atividade. E a execução das atividades práticas vai acontecer no retorno das aulas, então, presenciais. Por enquanto, ninguém vai conseguir fazer alguma atividade. Se conseguirem, gente, podemos conversar. Se tiver, de repente, alguém chamar aluno para trabalhar, vocês quiserem usar essas horas para o PAC, até pode ser. Mas tem que conversar, tem que ver se é liberado, tem que ver, porque nós temos que trabalhar com segurança, né, gente, com material, de EPI, trabalhar devidamente seguro, né, com um equipamento de segurança, porque ainda não está liberado as atividades, então, nos campos de estágio nosso aí. A segunda aula, então, vai ser agendada. A gente vai começar a fazer... Deixa eu voltar aqui anterior. A gente vai começar a fazer a correção dos relatórios das práticas. Quem já tem alguma prática, alguma atividade que já desenvolveu e ainda não fez relatório, ainda não corrigir, gente, já inclua no trabalho para me mandar. Daí eu já corrijo junto. Aonde que vai esses relatórios? Vocês construíram um projeto que foi introdução, foi o referencial teórico, né, onde vocês desenvolveram todo o referencial, a teoria, né, e depois tem o materiais e métodos, né, que é onde vocês colocaram aonde vocês iam fazer, quais as atividades, quando vocês iam fazer. Claro que isso vai ter alguma alteração, esse quando, mas vocês fizeram o trabalho de vocês, o projeto até aí. A partir daí vem o relatório final. Então é aí, nesse item 4, que vai os relatório das práticas, o relatório das atividades. Então quem já fez alguma coisa já pode acrescentar lá para me mandar junto, tá bom? Orientação das atividades, então quando voltar a gente vai conversar, eu vou estar sempre junto com vocês. Revisão do desenvolvimento do trabalho, porque tem alguma coisa que de repente vocês previram
fizeram previsão de uma atividade e não vai dar para resolver fazer essa atividade. Então a gente só vai adaptar, né? A gente vai rever o desenvolvimento do trabalho. Elaborar a agenda de apresentação das pré-bancas e bancas. Né? E isso faz parte da nossos encontros, mas vai ter que esperar para a gente poder prever essa apresentação. E um exercício que a gente vai executar e que vale 10 pontos é elaborar o resumo, porque o trabalho de vocês tem que ter lá, antes da introdução, um resumo do trabalho, contando o que ele é, né, o que pretende, os objetivos e alguma coisa dos resultados. Isso vai ter que ter no resumo. Nós vamos ter, então, uma aula para a gente fazer isso e eu vou orientar vocês. O outro encontro, o próximo encontro, daí nós trabalharíamos correção dos relatórios, né, das práticas, continua, porque vocês vão continuar fazendo e eu vou continuar sempre tendo que corrigir. Orientação das atividades, marcar coisa, desmarcar coisas que não der para encaixar nas nossas atividades. Ali faltou um P, né? Fazer cronograma da pré-banca, revisão e ajuste do cronograma com aquelas equipes que tiveram alguma dificuldade, né, em cumprir as suas atividades. E vamos fazer um exercício nessa aula fazendo a conclusão do trabalho. Então, o que depois de todo esse trabalho de pensar o que eu ia fazer as atividades, executar, o que eu concluí, o que eu aprendi, né? Essa vai ser a nossa conclusão. E vale 10 pontos. E aí vocês ainda têm toda a disciplina, a formação do cidadão, que vale 20 pontos, né? Então já tem 50 pontos da correção primeira, que vocês vão me mandar até quarta, tem 10 pontos do resumo, tem 10 pontos da conclusão e tem 20 pontos da formação do cidadão, por enquanto, tem mais coisa aqui. Aí vamos fazer uma revisão e ajuste do cronograma, e isso a gente vai estar sempre trabalhando, porque se tem grupos que não conseguiram essa determinada atividade, vai ter que pensar em outro lugar, outra situação, outra atividade, então nós vamos ter que estar pensando, né, nesses encontros que vão ser agendados para frente. Por enquanto ainda não tem data. Conversando com o Serginho, ele preferiu não marcar ainda e ele vai aproveitar esse tempo dessas aulas para ir encaixando as aulas que vocês puderem ter, para quando voltar, né, nós poder trabalhar o PAC. E aí vai ser agendadas as pré-bancas e elas vão valer 50 pontos. Né? Então vocês vão apresentar para mim, para a professora e para os alunos, né, para os colegas, o trabalho de vocês. Né, vão ter elaborado a apresentação e só a elaboração da apresentação vale 10 pontos para fechar os 100 pontos, né? E daí a apresentação da pré-banca para a turma vai valer 50 pontos e essa apresentação da pré-banca que é muito importante, porque daí vocês já estão treinando e se capacitando a equipe, né, para o que está bom, o que está ruim na apresentação da banca. Né, mas não se preocupe que vamos uma coisa de cada vez. Eu só tinha que colocar aqui a previsão do cronograma, né, como é que acontece as nossas aulas. Então, em cada aula nós vamos preparando melhor a apresentação, até que lá nós elaboramos a apresentação, aí vocês marcamos o dia dessa pré-banca, a equipe apresenta e vale 50 pontos, né, o total. Claro que depende de cada um, como é que se apresentou, como é que se apropriou do trabalho e como é que conseguiu mostrar para os colegas para ser avaliado, mas o total é 50 pontos. E o bom dessa pré-banca é que vocês vão sair dali mais tranquilos com a situação de apresentar uma banca, então, para a professora e para a Cassiária, né, que é a coordenadora do curso. Aí sim é a banca e vale 50 pontos. Esse trabalho
de avaliação do trabalho escrito é o trabalho final, que vocês já revisaram, eu já revisei, já corrigi várias vezes, já voltou, já veio, e daí vocês entregam, então, na banca, e a pontuação também total é 50 pontos, né? Se ele tiver completinho, se ele tiver bom, se ele já tiver pronto para a versão final, ele vai receber a pontuação total. Mas então, nesse momento, vamos nos preocupar com a primeira avaliação, que vai ser até quarta-feira e que vocês vão me mandar por e-mail. Eu vou colocar o e-mail para vocês daí no grupo e vocês vão mandar, cada equipe vai me mandar o seu trabalho escrito, aquele trabalho que nós escrevemos lá na metodologia da pesquisa. Então eu tenho a equipe da prevenção das ESTs, com o tema prevenção das ESTs, que é a Carolina, Gislaine, Kathleen, Marilúcia e Josiane. Ah, mudou aqui, professora, então uma das alunas saiu, foi para outra equipe. É o momento de arrumar isso aqui, me avisar e já mudar lá na capa do trabalho de vocês, deixando exatamente quais alunos participam dessa equipe e como é que vocês estão, né, trabalhando e se arrumaram aí, né? Rearrumaram, porque teve algumas trocas. O próximo tema, que é a amamentação e puerpério, com a Sandra Mara, Milena, Emanuele, Marilza e Vanessa, né? Então, se a equipe continua veja quem que vai me mandar o trabalho e depois vão se reunir e ver que maneira que vão corrigir esse trabalho e deixar ele mais prontinho. O tema dança, que é da equipe Elizabeth, Letícia, Priscila e Lucinilda, então também, né, ver se está completa, se ainda ninguém desistiu, ninguém trocou, ninguém mudou de equipe, me manda o trabalho para eu dar a nota e corrigir novamente. O tema de vacinação do adulto, então, que tem as meninas Paola, Natália, Bruna e Mary, se não mudou nada, se continuam né, na mesma equipe, então me manda até quarta-feira. O tema gravidez na adolescência, daí a Aline, Patrícia e Josiane. O bem-estar do idoso com a... Deixa eu voltar aqui que o anterior. O bem-estar do idoso com as alunas Edna, Natália e Giovana. Se mais alguém precisou acrescentar, veio para a turma de vocês, falou com vocês para trabalhar junto, então só me passa direitinho, isso a gente pode conversar depois da nossa conversa aqui. O vídeo vai ser curtinho, não sei se eu consegui colocar todas as dúvidas que você tem, mas para isso nós podemos começar às 8 horas, porque o vídeo vai ficar curtinho, de mais ou menos 20 e poucos minutos, então a gente vai trocar daí as informações novas, as dúvidas de vocês. Professora, de repente eu podia fazer dessa forma. Se vocês visualizarem alguma possibilidade de trabalhar ou essas atividades, nós vamos conversar. São tempos diferentes, nós nunca vivemos isso antes de ter que fazer nossas aulas por via remota, né? Então, claro que as horas do PAC tem que ser cumpridas, mas vai ficar para um outro momento. Mas se tiver alguma atividade que vocês possam trabalhar, ou que possam converter para a hora-aula do PAC, nós vamos conversar. Então, quaisquer dúvida, converse com o grupo. Vocês vão ter tempo aqui depois das 8, até para estar conversando com o grupo e trazer no grande grupo do WhatsApp da turma, para a gente estar digerindo aí essas
dúvidas todas, né, que vocês têm, né, e se eu não conseguir dar a resposta na hora, eu vou conversar com o pedagógico, voltamos, né, a dar a resposta para vocês. Mas nesse momento, pessoal, é isso, né, a nossa disciplina ela é muito prática, então vai ficar difícil a gente trabalhar determinadas coisas, vamos ter que esperar. Né? O PAC, o nome já diz, Projeto de Ação na Comunidade. Vocês fizeram o projeto, algumas turmas até fizeram alguma atividade, mas nem todo mundo, eu entendo, estava aguardando para esse ano cumprir as suas horas, né, do PAC, e de repente veio essa novidade para nós, para a gente ficar em distanciamento social. Mas eu aguardo vocês até daqui a pouco. Assistam o vídeo, anotem as dúvidas, converse com o grupo de vocês, vê com quem que está o trabalho, porque eu entendo que ele ficou meio esquecido lá atrás, mas agora nós temos que retomar e deixar ele prontinho. Já que nós não podemos fazer as atividades, vamos deixar o trabalho escrito redondinho, deixar pronto para a hora que tiver que apresentar a pré-banca, apresentar a banca. O trabalho escrito não é mais a minha preocupação, né? A preocupação do grupo, porque isso está pronto, né? Então, tendo dificuldade, vamos trabalhar isso na nossa interação, né? Então, boa noite para vocês. Assistindo o vídeo, às 8 horas eu aguardo para vocês trazer as dúvidas, as coisas que ainda não estão encaixando, não estou entendendo, vamos conversar, vamos trabalhar. E até para ver se teve mudança nos grupos, para a gente estar adequando e a gente tá vendo como é que pode fazer. Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco.